Hoje falaremos das novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, como Elon Musk dizendo que todos os carros terão Starlink, Tesla e SpaceX. Construção de uma fábrica de chips 10 vezes maior que a Giga Texas, Ford lançando picape elétrica abaixo de $30 mil BMW, exibindo anúncios de filmes nos painéis dos carros e mais. Vamos lá! Primeiro de tudo, hoje na Tesla, eles lançaram duas atualizações diferentes do Full Self-Driving no mesmo dia, uma para o computador de hardware 3 mais antigo e outra para o hardware 4. Os carros com hardware 3 receberam a versão 14.1 Lite na atualização de software 2026.21.6 e os carros com hardware 4 receberam uma nova versão da 14.3.7. Nick Cruz-Patani disse: "Muito legal ver ambos os computadores recebendo atualizações ao mesmo tempo." Isso é importante porque o hardware 3 envolve cerca de 3 milhões de carros e sempre houve preocupação de que esses veículos fiquem presos em versões antigas enquanto os novos avançam. Agora a Tesla atualiza ambos ao mesmo tempo, o que é ótimo ver. Vale lembrar que a Tesla agora republica toda a lista cumulativa de recursos do 14.1 Lite em cada nova versão, fazendo parecer que funções como estacionamento, saída da vaga, marcha a ré e perfis de velocidade lenta são novidades. Esses recursos foram enviados ao hardware 3 no fim de junho e amplamente disponibilizados em 21 de julho. Esta versão parece ser uma atualização para corrigir bugs, como problemas na marcha a ré e superaquecimento relatados por donos do hardware 3. O superaquecimento é relevante porque os computadores atingiam temperaturas que faziam a placa desligar e interrompiam a direção autônoma durante a sessão. A Tesla não detalhou as mudanças da atualização, então ninguém fora da empresa sabe exatamente o que mudou. Também não informaram quando será feita a troca gratuita do computador prometida aos donos. As notas indicam melhora no conforto em cenários normais, com menos reduções de velocidade falsas, direção mais suave e centralização de faixa mais estável. E elas trazem um aviso padrão da Tesla. Isso não torna o veículo autônomo, não fique complacente. O Tesla Newswire, conta de fãs que publicou suas primeiras impressões, afirmou que o problema de pulsação do acelerador na estrada parece totalmente resolvido. Os toques no freio diminuíram um pouco, entradas e trocas de faixa estão mais suaves, e o carro está mais confiante em conversões sem proteção, semáforos vermelhos e cruzamentos. Essas são só primeiras impressões, mas espero que sejam boas, pois todos esses problemas foram notados na última versão. A principal crítica à última versão foi o toque no freio, e eu notei isso bastante. Em Dallas, alguém fotografou de perto um Cybercab e registrou um hardware que só havíamos visto em renderização da Tesla. A pessoa que tirou as fotos disse que viu isso com, segundo ela, um recorte para o Starlink. Isso está de acordo com o que a Tesla já nos contou. A Tesla mostrou isso em julho, publicando um diagrama do Cybercab e marcando onde fica o receptor Starlink V5. Junto com a antena GPS, a antena 5G LTE, os microfones internos e o hardware que detecta e aciona uma parada de emergência. O diagrama explicou por que o Cybercab não tem o teto totalmente de vidro que os outros carros da Tesla têm. O receptor Starlink e as antenas ocuparão esse espaço. A proposta de Elon Musk na época foi, abre aspas, assista a vídeos em streaming em 4K enquanto o Cybercab leva você para onde quiser. Outra função é manter o carro conectado ao serviço de robotáxi para atualizações, correções e manutenção, essencial quando não há motorista para resolver problemas. A Tesla finalizou um novo chip de direção autônoma este ano que, segundo Elon, é 10 vezes mais potente que o anterior. Eles expandem os robotáxis autônomos pelos Estados Unidos e, internamente, deixaram de se chamar montadora, passando a se considerar empresa de IA. A mesma tecnologia que ensina carros a dirigirem sozinhos está aparecendo em todas as outras áreas também. E se já está nessa, provavelmente está na sua também. Dallas é uma das 7 cidades anunciadas pela Tesla para o lançamento do robotáxi, junto com Houston, Phoenix, Miami, Orlando e Tampa. Estamos vendo esse hardware novo surgir em uma cidade que deve receber o lançamento em breve. Um robotáxi de teste também foi filmado em Nashville, que não está na lista. É o vídeo de uma pessoa, e a Tesla não comentou sobre Nashville, mas vemos isso acontecer com frequência. Estão testando em áreas não anunciadas oficialmente, pois querem esses veículos em todos os lugares. Depois Elon Musk avançou ainda mais com o Cybercab. Ele comentou sobre o Starlink móvel. Todos os carros terão Starlink no futuro, única forma de oferecer alta largura de banda a bilhões de veículos. Ele, claro, não colocou um prazo para isso e também não disse se estava se referindo especificamente à Tesla ou a todos os carros de todas as montadoras. Realmente faz sentido em um mundo de veículos autônomos. Hoje em dia, as pessoas provavelmente não precisam de internet super rápida o tempo todo, em todo lugar por onde passam enquanto dirigem. Se a experiência for totalmente autônoma e sem supervisão, será necessário ter internet muito confiável, tanto para as pessoas quanto para os carros garantirem um serviço confiável.
Operadoras de celular começaram a reagir após a SpaceX passar as últimas semanas falando em atrair seus clientes. O CEO da T-Mobile afirmou não considerar a Starlink uma ameaça ao negócio móvel. Ele disse, abre aspas, qual é a lacuna no mercado que eles estão tentando atender? Eu sempre prefiro começar essas conversas a partir do cliente. Por que um cliente compraria um novo serviço de celular? Para onde eles vão? Qual é o diferencial deles? Claramente não é ter uma rede ampla. Ele vê o satélite como algo complementar ao que eles já têm. E ele tem razão, porque a T-Mobile já usa a Starlink para expandir a cobertura em áreas rurais do país. O que parece, no entanto, é que eles podem estar deixando de perceber que isso vai cobrir absolutamente todos os lugares. Em vez de ter essa combinação em que você liga a Starlink quando precisa e usa a T-Mobile no resto do tempo, você simplesmente terá a Starlink confiável em todos os lugares. Agora, se esse é o tipo de tecnologia e notícias da Tesla que você gosta de acompanhar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber esses vídeos assim que forem ao ar. Hoje, Tesla e SpaceX detalharam cerca de 27 bilhões de dólares americanos em manufatura planejada para o Texas nesta semana, destacando como maior projeto a fábrica de chips, já com local definido. É o condado de Grimes, cerca de 1 hora a noroeste de Houston e aproximadamente 2 horas da Giga Texas. Eles estão chamando de Terra Fab, e isso é o que já anunciaram anteriormente. Só a primeira fase já representa 16,8 bilhões de dólares das duas empresas juntas, e com as fases de expansão somadas, o total pode chegar a 119 bilhões de dólares. Sob esse único teto, eles estão planejando mais de 100 milhões de pés quadrados. Isso equivale à área de piso equivalente a de cerca de 10 fábricas da Giga Texas. Eles buscam mais de 1 terawatt de capacidade computacional por ano, abrangendo chips lógicos, memória e empacotamento avançado no mesmo local. A capacidade computacional é medida em potência, pois o tamanho das instalações é limitado pela eletricidade fornecida e pelo calor dissipado. Elon Musk explicou que cerca de 25% da capacidade de computação será destinada ao robô Optimus da Tesla e 75% para naves espaciais de IA. Essa parte se conecta aos centros de dados orbitais citados pela SpaceX, indicando que a fábrica produz principalmente chips destinados ao espaço. Além disso, não mencionam carros aqui. Eles fecharam parceria com a Intel para aproveitar a experiência em silício. Inicialmente, vão empregar pelo menos 3.000 pessoas e pretendem contratar em Grimes e no condado de Brazos. Nos locais do Texas, 60 a 80% dos funcionários são residentes locais. A água vem do reservatório Gibbons Creek, além de um sistema de tratamento de águas residuais no local. Os comissários do condado de Grimes aprovaram por 4-1 em junho, uma zona de reinvestimento e isenção total de impostos 2 meses antes de qualquer anúncio. Eles divulgaram pela primeira vez imagens da Terra Fab, apostando em um visual de ficção científica. Este será um projeto gigantesco, se tudo sair como planejado, e por causa do Elon seguem uma direção de ficção científica no design. No fim das contas, será uma fábrica de chips, então não tenho certeza do porquê de todo esse design ser tão necessário. Parece que as pessoas realmente valorizam algo além de um prédio comum. A Tesla iniciou as obras de uma fábrica de pesquisa bem menor no campus norte da Giga Texas em abril, mas essa será a versão em tamanho completo daquela. Agora há mais uma peça para o Terrafab. A SpaceX afirma que está construindo usinas de energia a gás natural e grandes conjuntos de baterias para operá-la. Riley Treadwell, responsável pela energia, chamou a abordagem de trazer nossa própria energia. A SpaceX afirmou que pretende adquirir turbinas a gás no valor de 2,8 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, e Musk comprou recentemente uma empresa de usinas de gás natural. O que não é mencionado nisso tudo é a energia solar. A Tesla, parceira do projeto, fornece painéis solares e baterias de grande porte feitas exatamente para esse tipo de carga. Ainda não foi informado de quem serão as baterias nesses conjuntos de baterias. Pode ser da Tesla, mas é preciso aguardar para saber. Espero que a energia solar se torne mais presente na Terrafab, mas acho que pela velocidade com que eles querem construir isso, vão acabar usando turbinas a gás, o que parece ir contra tudo que Elon Musk defendeu todos esses anos. Depois do segundo projeto, a Tesla protocolou planos para uma fábrica de células solares de 10,1 bilhões de dólares americanos no condado de Fort Bend, a 40 minutos de Houston. A documentação chama o projeto de Crystal Sun, que produziria células e módulos solares fotovoltaicos para usinas solares, projetos comerciais e geração distribuída. Os documentos indicam que seriam 9.712 empregos permanentes em tempo integral, além de cerca de 1.147 empregos na construção no auge da obra. A construção ocorreria do final deste ano até 2028, com as operações comerciais começando no primeiro trimestre de 2029. O documento afirma que a Tesla está avaliando construir uma fábrica de células solares no condado de Fort Bend, Texas. Então essa é uma solicitação em busca de aprovações e incentivos, e esses números de empregos e impostos são o argumento que a Tesla está apresentando para conseguir isso.
Importante lembrar que a Tesla nunca produziu células solares em larga escala. A Panasonic fabricava as células em sua fábrica de Buffalo, mas saiu da parceria em 2020. Desde então, a Tesla compra as células. Próxima notícia de hoje, lá na Ford, aquela caminhonete elétrica barata que eles vêm comentando desde o começo deste ano, finalmente tem um nome e um preço. Ela se chama Phaeton, e é uma picape elétrica de tamanho médio. Surpreendentemente, ela parte de $28.350, e com a taxa de entrega de $1.595, fica um pouco abaixo de $30.000 para adquirir uma. Sobre a autonomia, a Ford afirma que a versão de longo alcance passa de 300 milhas. Já a mais barata tem pacote padrão menor, sem números divulgados até agora. A bateria prismática de fosfato de ferro lítio é estrutural, servindo de assoalho e parte da carroceria. Será quase tão rápida quanto um Mustang EcoBoost. Ela acomoda 5 pessoas, possui porta-malas dianteiro, caçamba e oferece mais espaço interno que um Toyota RAV4, embora seja do tamanho de uma Maverick. Ela usa arquitetura de 48 volts, não os 12 habituais, seguindo o exemplo da Tesla. A Ford trocou dezenas de módulos por 5 computadores. Ela é compatível com o Blue Cruise, sistema de direção sem mãos da Ford para rodovias, que deve permitir direção em que o motorista pode tirar os olhos da estrada até 2028. Ela fornece energia bidirecional, possui tela sensível ao toque com Apple Maps, CarPlay, Android Auto e chave digital, mas não inclui CarPlay Ultra. Este é o primeiro veículo na plataforma universal de veículos elétricos da Ford, cujo objetivo é reduzir custos. A plataforma usa 20% menos peças e 25% menos fixadores, e o chicote de fio sozinho é 1.200 metros mais curto e 10 kg mais leve. Também removeram 40% das estações de montagem e afirmam que tudo está 15% mais rápido. A Ford chama seu processo de fundição de Unica Casting, que reduz 146 peças estampadas a apenas 2 de alumínio. Eles também estão usando um processo de montagem sem caixa, que foi a abordagem que a Tesla apresentou primeiro. De modo geral, eles conseguem esse preço mais acessível ao adotar práticas que a Tesla revolucionou. Se tudo sair como planejado, eles enfim terão um carro abaixo de $30.000, algo que a Tesla nunca ofereceu. Ele será produzido em Louisville, Kentucky, mas as pré-encomendas só abrem no início de 2027 e as entregas começam no outono de 2027, então esses carros só chegarão em mais de um ano. Uma Ford Maverick híbrida custa a partir de quase $30.000, então a Ford está lançando uma picape elétrica pelo mesmo valor da versão a gasolina mais barata. Comparando com a Tesla, a Cybertruck mais acessível hoje no site é a versão com 2 motores e tração nas 4 rodas, por $69.990 americanos. A versão Premium custa $80.000 e a Cyberbeast $100.000. As caminhonetes têm tamanhos, segmentos e autonomias distintos, então não são comparáveis diretamente. Mas a caminhonete elétrica mais barata que a Tesla vai vender custa cerca da metade do preço da Phaeton. Agora, falando sobre materiais, a Tesla divulgou alguns números sobre o que realmente acontece com as baterias deles no fim da vida útil. Eles dizem que reciclam 100% das baterias de íon lítio descartadas. Abre aspas. Queremos evitar que qualquer bateria da Tesla vá para aterros sanitários. Esse material é enviado para instalações de reciclagem em Nevada e Texas. A Tesla afirma recuperar mais de 90% dos principais materiais das baterias, como níquel e cobalto, das células recicladas. A instalação em Nevada reciclou mais de 3.000 toneladas de materiais de bateria em 2025, equivalente a cerca de 9.000 baterias do Model Y Papis com tração traseira. A instalação no Texas deve processar outras 3.000 toneladas métricas este ano. Até 2030, a Tesla espera que sua produção de materiais reciclados iguale a das minas em toda a América do Norte. Os Estados Unidos produzem cerca de 5.000 toneladas métricas de equivalente de carbonato de lítio por ano, principalmente de um único local em Nevada. A primeira fase do projeto TechRPS planeja adicionar mais 40.000 toneladas anuais. Cada libra de níquel e lítio recuperada de uma bateria antiga é uma libra que a Tesla não precisa comprar pelo preço de mercado, e o custo da bateria representa a maior parte do preço de um carro elétrico barato. Isso pode ser muito importante futuramente, quando tudo for ampliado. Na área de energia, a Tesla iniciou a produção do Megapack 3 em sua nova fábrica em Brookshire, Texas, no condado de Waller. O Megapack é uma bateria do tamanho de um container instalada em subestações. Concessionárias os alinham e usam sua energia quando a demanda cresce. A conta oficial do Tesla Megapack publicou, abre aspas, Megapack 3 está oficialmente saindo da linha de produção na nossa mais nova megafábrica em Brookshire, Texas. A fábrica passou do início das obras à operação em apenas 16 meses e tem uma capacidade projetada de 50 gigawatts-hora por ano dedicada ao Megapack 3. O custo do local é de cerca de $200 milhões. A construção começou em abril de 2025 e vai empregar 1.500 trabalhadores até 2028.
Um Megapack 3 fornece cerca de 5 mW em corrente alternada. 4, com transformador e quadro de distribuição, formam um mega bloco de 20 mW. O Megapack 3 tem 78% menos conexões na tubulação térmica que versões anteriores, reduzindo pontos de vazamento de fluido refrigerante. O tempo de instalação é 23% menor e a Tesla afirma que as melhorias reduziram os custos de construção em até 40%. As células grandes de 2,8 litros, feitas de fosfato de ferro-lítio, vêm de fornecedores locais da China e do Sudeste Asiático. A Tesla ainda não informou a capacidade de cada célula. A produção de baterias segue em Lathrop, Califórnia e Xangai, então Brookshire adiciona capacidade extra ao que já existe. Continuando sobre carregamento, a EVgo fechou acordo com a Tesla para instalar superchargers em sua rede a partir do outono. A EVgo é uma das maiores redes de carregamento dos Estados Unidos, com mais de 1.200 estações de carregamento rápido em 47 estados. O acordo pelo programa Supercharger for Business da Tesla prevê que a EVgo é dona dos carregadores e define preços, enquanto a Tesla cuida da operação e manutenção. A Tesla recebe para manter carregadores de concorrentes funcionando aqui e já faz isso há algum tempo. A Pressão Arterial Pulse comprou cerca de 100 milhões de dólares em equipamento de recarga da Tesla em 2023. O equipamento oferece 500 kW e 1000 volts voltado para carros construídos em arquiteturas de 800 volts como a Cybertruck e vários de outras marcas. A maioria dos Tesla suporta até 250 kW, então um carregador de 500 kW não faz o Model Y descarregar mais rápido hoje. A Cybertruck é a exceção por ser o veículo Tesla de 800 volts exatamente para o qual esse equipamento foi feito. Eles possuem o Magic Dock da Tesla, permitindo que veículos CCS e NACS carreguem diretamente sem adaptador. A EVgo não revelou quantos está adquirindo nem os locais das primeiras instalações, mas afirma que elas devem operar na segunda metade de 2026. Quando entrarem em operação, eles aparecerão no mapa do carro da Tesla e no aplicativo da Tesla, assim como no próprio aplicativo da EVgo. Na BMW, nas últimas semanas, anúncios do novo filme do Homem-Aranha foram exibidos nas telas dos painéis dos proprietários. Surge como notificação ao ligar o carro, e ao tocar, exibe uma animação de 19 segundos em tela cheia, com música e luzes pela iluminação ambiente. A campanha ocorreu de 27 de julho a 10 de agosto, voltada para carros fabricados após julho de 2020 com sistema operacional 7 ou mais recente da BMW em mais de 70 mercados. Os carros da BMW também estão no filme mostrando parceria mútua, porém os proprietários não ficaram satisfeitos. As reações foram chamar de sem classe e cafona em um carro de mais de 100 mil dólares. Um dono disse ser nojento. Muitos pediram um botão para desativar e acreditam que este é apenas o primeiro de vários. A BMW respondeu ao Autopian que isso não é um anúncio, mas sim, abre aspas, parte de uma parceria de marca mais ampla com o filme. O comunicado de imprensa chamou isso de surpresa especial e uma animação exclusiva do Homem-Aranha. No final de 2023, a BMW disse que não venderia publicidade em suas telas internas, mas claramente a posição deles agora é que isso não é publicidade, é uma parceria. O que é uma distinção que os proprietários, ao ligarem seu carro às 7 da manhã, provavelmente não vão se importar nem um pouco. Essa é a mesma empresa que cobrou assinatura mensal pelos bancos aquecidos, mas depois desistiu. A Stellantis mostrou pop-ups em tela cheia nos painéis dos Jeeps nos semáforos, alegando ser falha temporária de software. Já a Ford possui patente para exibir anúncios no carro. Basicamente, a tela do veículo em muitos carros está se tornando um espaço para anúncios, e a BMW é a que está fazendo isso da pior forma até agora. Agora, do lado do software, a Tesla lançou algumas atualizações que passaram praticamente despercebidas. O conector móvel recebeu uma atualização de firmware. Este é o cabo portátil que conecta a tomada comum. Disponível para unidades de segunda geração, versão usada pela Tesla desde 2018, o carro baixa o firmware pela própria conexão com o cabo plugado e repassa a atualização para ele. Não é preciso confirmação, reinicialização ou login, tudo ocorre automaticamente. A Tesla não divulgou notas de lançamento, então ninguém fora da empresa sabe o que mudou. Os candidatos mais prováveis são o gerenciamento térmico, a comunicação inicial entre o cabo e o carro ou as interrupções de carregamento relatadas. Um proprietário comentou: "Nunca ouvi falar de um conector móvel da Tesla recebendo atualização de software, mas é interessante. Um cabo de carregamento receber software já é estranho." Depois que o app da Tesla chegou à versão 4.50 e 9.5 usuários descobriram 3 novidades não documentadas pela empresa. O modo patch com atividade ao vivo agora está no Android, mostrando a temperatura da cabine em tempo real e uma foto interna atualizada a cada minuto. Os iPhones já tinham esse recurso. O Tesla Assist está sendo ajustado para receber fotos e documentos, permitindo enviar capturas de tela de problemas e receber respostas.
Conversas recentes com o Tesla Assist agora ficam na seção de mensagens para você retomar de onde parou. Elas somem após algumas horas ou podem ser apagadas manualmente. Essas 3 novidades foram descobertas ao analisarem o app, mas a Tesla ainda não as anunciou oficialmente e podem não estar disponíveis a todos. Também está saindo uma atualização do mapa de navegação na América do Norte. A atualização traz novos traçados de ruas, limites de velocidade revisados e pontos de interesse no continente. Mapas são baixados em segundo plano pelo Wi-Fi, sem usar a rede móvel. Não há notificações, então muitos nem percebem as atualizações. O progresso aparece em controles e depois em software. Esses pacotes costumam ter vários gigabytes e aparecem só 2 vezes por ano, sendo liberados aos poucos, então nem todos recebem no primeiro dia. O Full Self-Driving depende em última análise do banco de dados de limites de velocidade embarcado. Então um pacote antigo significa que o carro está usando limites de velocidade antigos, então isso deve ajudar o FSD de modo geral. Próximo assunto de hoje. Recentemente falamos sobre um desconto que você pode conseguir para veículos elétricos na Califórnia. Era um desconto de $3.500 para compradores de veículos elétricos pela primeira vez, e funcionava muito bem para veículos da Tesla. Mas agora acabou, pelo menos para veículos da Tesla. Chamado My First EV Rebate, a Tesla passou a oferecê-lo em 3 de agosto, mas a cota se esgotou até 8 de agosto em apenas 5 dias. São $3.500 descontados na compra de carros elétricos novos abaixo de $50 mil para quem está comprando um veículo elétrico pela primeira vez. Quando falamos disso, parecia que o dinheiro duraria quase o ano todo, mas o programa ainda não acabou. É um fundo de $135,5 milhões que as montadoras igualam dólar por dólar, e o dinheiro é dividido por marca, então uma empresa pode ficar sem enquanto outra ainda tem bastante para usar aqui. Hyundai, Genesis e Lucid ainda têm descontos disponíveis neste momento. Toyota, Subaru, Lexus e Honda estão programadas para começar a oferecê-los em setembro, de acordo com a CARB também. Então, se você está na Califórnia e estava contando com isso para um Tesla, essa janela já se fechou, mas se você estiver aberto a outras marcas, ainda há dinheiro disponível por aí. Próxima notícia. O cientista-chefe do Google, Jeff Dean, está saindo após 27 anos. Dean criou muitos dos sistemas usados pelo Google, MapReduce, Bigtable, Google Brain e TensorFlow. Se você usou produtos Google, já usou algo dele, e ele não está sozinho. Ele está fundando uma empresa com outro engenheiro sênior do Google, seu colega na maior parte desses 27 anos. Juntos, são uma grande perda. A startup Discovery Loop, criada como corporação de benefício público para IA em ciência e engenharia, recebeu investimento do Google. Ambos chamam isso de saída amigável. Citação: após 27 anos de uma trajetória incrível, Jeff Dean deseja experimentar algo novo, e estamos animados em apoiá-lo. Ele chamou o trabalho da nova empresa de uma tentativa de acelerar descobertas em aprendizado de máquina, ciência e engenharia. Separadamente, o cofundador da DeepMind, Demis Hassabis, deixará de ser CEO para assumir o cargo de presidente do conselho lá e o título de cientista-chefe na Alphabet. Então ele está se afastando da gestão diária da DeepMind e assumindo um cargo em toda a Alphabet. Ele veio quando o Google comprou o laboratório em 2014 e nos últimos anos tem liderado praticamente todo o trabalho fundamental de IA da Alphabet. Hassabis enviou uma nota própria aos funcionários e disse, abre aspas, decidi que agora é o momento certo para eu transferir minhas responsabilidades operacionais do dia a dia na GDM, para que eu tenha tempo e espaço para focar no panorama geral e influenciar o futuro da melhor forma. O chefe de tecnologia da DeepMind será promovido para liderar a divisão de IA responsável pelo modelo Gemini. O Google teve fluxo de caixa negativo pela primeira vez e prevê até $205 bilhões em despesas de capital neste ano. O Gemini 3.5 Pro ainda não foi lançado, então o Google está mudando a liderança do seu grupo de IA e está gastando mais com IA do que nunca. Na AMD, eles estão comprando uma startup de chips de Toronto chamada Thales. A Thales cria chips para inferência de IA, etapa em que o modelo treinado responde perguntas, diferente do treinamento onde aprende. O método comum é usar uma GPU com o modelo na memória. A Thales elimina a etapa de memória de alta largura de banda e grava os pesos do modelo direto no silício. Os pesos ficam nas camadas metálicas, não sendo transferidos para dentro ou fora delas. O chip possui uma região com pesos permanentes e outra que armazena as partes que precisam mudar durante a conversa. O chip de teste deles, rodando o Llama 3.1 8B da Meta no processo de 6 nanômetros da TSMC, atingiu 16.960 tokens por segundo. Em fevereiro, anunciaram que era 48 vezes mais rápido que GPUs da Nvidia e 8,5 vezes mais rápido que os Cerebras. Thales, é claro, fez essa comparação por conta própria em um chip rodando um modelo, e ninguém de fora reproduziu isso. A outra parte da proposta é a energia. Buscar pesos na memória bilhões de vezes por segundo consome muita eletricidade,
e gravá-los diretamente elimina essa etapa. O lado negativo é que após gravado, o modelo fica totalmente ali. Qualquer ajuste maior que um pequeno adaptador de ajuste fino exige fabricar um novo chip. Thalys afirma que só 2 camadas de metal precisam ser mudadas para trocar de modelo, o que é melhor que começar do zero, mas ainda mais lento e caro que carregar novos pesos em uma GPU. O chefe de IA da AMD afirmou que o acordo fortalece o portfólio de IA deles ao proporcionar inferência diferenciada, desempenho e eficiência. O CEO da Thalys afirmou: "Nossa equipe no Canadá uniu grande expertise técnica à disposição para desafiar métodos convencionais." A Thalys foi fundada em 2023, a AMD não divulgou o valor pago e o acordo deve ser concluído no 4º trimestre, sujeito à aprovação regulatória. A inferência é o que é pago toda vez que alguém usa uma dessas ferramentas, e esse valor precisa diminuir antes que a IA pare de ser subsidiada. Próxima notícia de hoje. Na GM, eles estenderam sua joint venture com a montadora chinesa SAIC. O acordo original, assinado em 1997 com duração de 30 anos, expiraria no ano que vem. Agora eles estenderam a joint venture meio a meio por mais 20 anos até 2047. Isso também amplia uma parceria separada entre a GM e 2 outras empresas chinesas. A GM está concentrando o que vende na China em Buick e Cadillac, enquanto a Chevrolet deixa de ser uma marca disponível no mercado chinês. Os modelos Chevrolet seguirão sendo fabricados na China, mas só para exportação. O presidente da GM China, John Roth, afirmou: "Estamos comprometidos com um bom desempenho na China e vemos grandes oportunidades em mercados internacionais como Oriente Médio, África, América do Sul, México e Ásia-Pacífico." A China foi o maior mercado de vendas da GM no mundo, de 2010 a 2023. Os lucros deles lá passaram de cerca de 2 bilhões por ano em 2018 para 2 anos seguidos de prejuízo em 2024 e 2025. Então as coisas realmente mudaram nesse mercado. A reestruturação que os tirou dessa situação custou 1,1 bilhão de dólares em encargos no ano passado e eles voltaram a ter 248 milhões de dólares em ganhos com participações societárias no primeiro semestre deste ano. A joint venture já produziu e entregou mais de 20 milhões de veículos desde o início. A GM não revelou detalhes financeiros da extensão. A China deixou de ser um mercado fechado e se tornou o maior exportador de veículos do mundo. Próxima notícia. A Apple está repensando toda a linha do Apple Watch. Mark Gurman disse que a Apple está explorando uma reavaliação mais ampla de seus smartwatches. Uma possibilidade discutida é um Apple Watch com tela redonda, representando a primeira grande mudança no formato desde o modelo original. Gurman afirmou que é improvável o lançamento de um relógio redondo, então a Apple considerou essa ideia sem compromisso. Isso é difícil porque o WatchOS foi feito para a tela retangular, então uma redonda exigiria muitas mudanças. O mais provável é um rastreador fitness sem tela. Relatos indicam que a Apple está levando a sério o retorno das pulseiras fitness sem tela e dos anéis inteligentes. Essa é a categoria que Oura e Whoop construíram aqui, e eles fizeram isso enquanto a Apple continuava lançando o mesmo formato de relógio todos os anos. Eles analisam relógios com telas e tamanhos variados, incluindo um modelo acima do Ultra e opções mais baratas que o SE. A ressalva em relação a tudo isso é que Gurman diz que a Apple, abre aspas, ainda não definiu uma direção para a linha de produtos. Relatos recentes indicavam que o novo relógio e o Ultra já estavam em testes finais, sem mudanças de design, mas é provavelmente isso que vem a seguir e a Apple trabalha nessas novidades para os próximos anos. Há anos todo o Apple Watch é só uma versão um pouco melhor do anterior, mas agora é a primeira vez que se fala em uma mudança real de formato. Agora, continuando com a Apple, a lista de rumores do iPhone 18 Pro ficou muito mais específica. A tela deve ganhar uma ilha dinâmica menor. É esperado que usem telas LTPO Plus para melhorar a bateria. Rumores indicam que o sensor principal de 48MP terá abertura variável. Isso quer dizer que a lente se abre mais em pouca luz e fecha em ambientes claros, algo que celulares sempre simularam por software. O chip é o A20 Pro e espera-se que seja o primeiro chip de 2 nanômetros da Apple. Esse é um processo menor, com mais transistores no mesmo espaço, e oferece melhor eficiência. Há um modem C2 de terceira geração, e o principal destaque dele é o 5G via satélite, então o celular pode se conectar à internet sem Wi-Fi e sem nenhum sinal de celular. Mensagens de emergência via satélite já existem, mas acessar a internet sem torres próximas é algo diferente. Há também o novo chip N2, um botão de câmera simplificado que só responde à pressão, sem toque ou resposta tátil, provavelmente porque poucos usam, e um escudo traseiro de cerâmica redesenhado.
O Pro Max, especificamente, está com rumores de receber uma bateria quase 10% maior e um corpo um pouco mais espesso para acomodá-la. Sobre o preço, a estimativa é de $200 a $300 a mais do que os modelos iPhone 17 Pro, que começam em $1.099,99. O anúncio deve ocorrer na primeira metade de setembro, com os celulares disponíveis na segunda metade. Parte dessas informações vem de vazamentos e pode estar incorreta. Próxima notícia. Na Samsung, o Galaxy Z Fold Ultra começou a ser vendido há poucos dias e já tem análises disponíveis. O avaliador do Engadget deu uma nota de 8,8 de 10, e o resumo foi que, abre aspas, as atualizações não são suficientes para justificar o selo Ultra. Ele começa em $2.100 contra $1.900 do Z Fold 8 básico, então o Ultra custa $200 a mais aqui. A tela externa tem 6,5 polegadas, a tela interna tem 8 polegadas e o brilho chega a 3.000 nits. A tela interna ganhou revestimento anti-reflexo, o que faz diferença em dobráveis por ser a mais usada. Ele tem 8,9 mm de espessura fechado e 4,1 mm aberto, rodando um Snapdragon Elite Gen 5. A bateria é de 5.000 mAh e durou 32 horas e 11 minutos no teste de vídeo do Engadget com carregamento com fio de 45 watts e carregamento sem fio de 25 watts. As câmeras são uma principal de 200 megapixels, uma telefoto de 10 megapixels com zoom óptico de 3 vezes e uma ultra grande angular de 50 megapixels. O momento disso é muito interessante porque há 3 produtos da Apple que devem carregar o nome Ultra, e um deles será dobrável. O iPhone Ultra, dobrável previsto para setembro, deve ter preço inicial de $2.000 a $2.500 nos Estados Unidos, igualando o preço deste celular da Samsung. Os AirPods Ultra também devem chegar ainda este ano e um MacBook Ultra estaria planejado para o início de 2027. Todos os 3 são relatos de Mark Gurman e nenhum foi confirmado. Há também um vazamento das cores do iPhone Ultra, por fabricantes terceirizados de capas. Sunny Dixon postou imagens de acessórios protetores de câmera sugerindo prata e azul escuro, com 2 lentes dispostas horizontalmente, um flash em formato de pílula e um scanner LiDAR. Vazamentos de capas costumam errar detalhes, mas geralmente acertam o layout físico por necessidade. Agora na OpenAI sabemos como será o dispositivo que estão criando com Jony Ive. Mark Gurman descreveu como um alto-falante inteligente em formato de rosquinha, sem tela e do tamanho de um disco de hóquei, fácil de transportar pela casa com uma mão. O restante sobre ele já sabíamos, mais de $300 em algum momento de 2027. Jony Ive é o ex-chefe de design da Apple, e a OpenAI comprou sua empresa de hardware em 2025 por cerca de $6,4 bilhões em ações. É a maior aquisição que a OpenAI já fez. Então, $6,4 bilhões resultaram em um alto-falante redondo sem tela, e dizem que é o primeiro de toda uma família de dispositivos. Esse formato de rosquinha vai ser interessante de ver aqui, e parece que ele foi feito justamente para ser pego e carregado entre os cômodos. Escolher um dispositivo sem tela é curioso para uma empresa cujo foco é um chatbot de texto. Como tudo é em áudio, o modelo precisa acertar na primeira tentativa. Uma resposta errada em uma janela de chat acaba levando só alguns segundos de leitura, mas quando é falada em voz alta, a situação é bem diferente. Um alto-falante parado em um cômodo ouvindo gera dúvidas de privacidade, e a OpenAI não detalhou como isso funcionará. Próxima notícia de hoje. Lá em Las Vegas, a Boring Company abriu uma nova estação do Vegas Loop no Sahara, e isso leva a rede até o extremo norte da Strip. Ela fica na esquina sudeste da Las Vegas Boulevard com a Sahara Avenue, no nível da rua, perto da entrada da Paradise Road. Ela opera das 7h às 21h com horários ampliados em convenções. Assim, o Vegas Loop possui 5 estações em resorts e 5 no centro de convenções de Las Vegas. As viagens dentro do centro de convenções são gratuitas, e ir entre as estações dos resorts custa cerca de $4,25 por trecho, ou $7 ida e volta. Uma viagem ao aeroporto custa cerca de $12. Os carros nos túneis são Teslas com motoristas humanos. Las Vegas está na lista da Tesla para o robotáxi Robo, e a Boring Company não confirmou se os túneis serão totalmente autônomos. O plano completo aprovado prevê dezenas de estações por todo o vale. 10 paradas até agora é um bom progresso aqui, mas ainda está bem longe do que foi originalmente proposto. Ir até o extremo norte da Strip faz diferença, pois andar entre os hotéis ali é muito difícil, especialmente em agosto. Por fim, algumas menções rápidas. O Model X liderou novamente na Coreia do Sul em julho. A Tesla vendeu 10.237 veículos lá no mês, e o Model X foi responsável por 8.705 deles, o que representa 85%.
Sozinho, ele vendeu mais do que a GM Coreia, Renault Coreia e KG Mobility juntas. A Apple ficou com 65% do mercado global de smartphones premium na primeira metade do ano, considerando aparelhos de $600 para cima, com a Samsung sendo a única outra marca próxima. Com 19%, a participação da Apple era de 74% em 2022. Então, Sawyer Merritt postou sobre um proprietário de 80 anos em Atlanta chamado Ed, que vendeu um Mercedes S-Class de $200 mil e comprou um Model Y Performance porque queria o Full Self-Driving. Ele disse: "Gosto da direção autônoma, tem sido ótima. Me sinto muito mais seguro." Essas são as novidades de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Para ver minha análise completa sobre como Tesla, Waymo e Zoox se comparam na corrida dos robotáxis, confira o vídeo no link acima ou na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.